Mas será que não existe uma verdade nesse caso? Então, tem os diferentes pontos de vista. Mas existe o que é o real, né? O fato. Existe. A verdade. Aquela de Platão. Aquela como referência. Porque tem uma expressão que fala assim, né? Sempre existem 3 verdades. A minha, a sua e a verdade. Eu tô falando dessa aqui, ó. A minha e a sua são pontos de vista. A verdade é aquela que não vai mudar de acordo com a circunstância, não vai mudar de acordo com o tempo e não vai mudar de acordo com a posição do observador. Uma lei da física, ela é uma verdade. Porém, a gravidade, ela é diferente aqui na Terra do que é em Marte. A gravidade é uma verdade. O índice de gravidade de cada planeta depende da massa e da sua distância em relação à sua estrela. É relativo. E provavelmente daqui a 1 milhão de anos vai ter mudado. Sim, que nós estamos com um dia. Mas a equação de gravidade é uma verdade. Assim como as constantes matemáticas. Pi. 3,14. 15, 16, 9. É infinitamente... Ela é chamada de constante matemática. E olha a beleza dessas analogias. Porque a constante matemática, ela é infinita, não tem fim. A quantidade de dígitos que ela pode ter. Ou seja, ela não para de crescer. Nunca. E ela é irracional. Porque não é um número inteiro, é um número irracional. Olha que beleza. A constante matemática mais utilizada no mundo é π. Uma das outras mais utilizadas é φ. Fibonacci, a proporção divina. Tudo que cresce na natureza respeita a proporção do nosso rosto, as flores, a distância dos planetas. É uma proporção. Π é uma proporção. Sabe por que é 3,14? A gente aprendeu isso na escola, a gente esquece. Porque π é a razão entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Então, um círculo cujo diâmetro é 1, o tamanho da circunferência é 3,14. Não importa o tamanho de uma bolinha de gude ou do planeta Terra, quando você divide a circunferência pelo seu diâmetro, dá π. Π é constante. Não importa o que acontecer. Então as únicas verdades mesmo são as matemáticas. Sim. Talvez. E não. Porque, olha que interessante, a matemática, ela existe. A gente está aprendendo cada vez mais quando a gente consegue observar um padrão e entender para que ela serve. Não é que a matemática é uma verdade. A matemática é a forma da gente compreender a verdade. Porque antes de alguém fazer a conta 3,14, já existia a circunferência. A gente não criou a matemática, Então, a gente observou que ela exato. Como ela é. A geometria, na minha compreensão, origina a matemática, faz a conta da geometria. E a geometria, se a gente olhar a formação do DNA, a formação dos planetas, dos átomos, tudo ela respeita a geometria. Então, a verdade absoluta, e ela não é só da geometria ou da matemática, mas ela é, num conceito filosófico, mas conceitualmente, todos os valores absolutos são verdades. Porque, como eu já disse, né, a verdade não tem contrário. Ela é a verdade. Tem, inclusive, até uma história da mitologia grega também, que eu gosto bastante, que diz que a verdade, como deusa, né? A deusa da verdade saiu para caminhar e viu um lugar, uma banheira de pedras, assim, achou muito agradável o lugar, tirou as roupas e foi tomar um banho. Então a verdade ficou nua e foi se banhar. A mentira, que está sempre olhando a verdade, vendo a verdade nua no seu banho, sorrateiramente foi lá, pegou as roupas da verdade, se vestiu de verdade e saiu para a polis, para a cidade. Quando a verdade se deu conta que ela foi sair da água, sua roupa não estava lá, ela teve que sair nua. Nua e crua. Mas nisso, a mentira já circulava pela cidade. E todo mundo achava que era verdade, porque ela estava vestida com as roupas da verdade. E quando a verdade chegou nua e crua, foi difícil para as pessoas acreditarem. Porque ela estava nua. Então a verdade é a verdade, independente das roupas que ela está. Porque a mentira se passa de verdade. Então, essa história da mitologia grega e todos os outros valores, a honestidade. Existe o honesto e o desonesto. Então, quem é desonesto é contrário à honestidade? Não, quem é desonesto tem ausência
de honestidade. O valor absoluto é a honestidade. A gente se pauta. Então, verdade, honestidade, compaixão, companheirismo, confiança e todos os valores são verdades. Quando olhados do ponto de vista do seu referencial, do seu absoluto. E aí, como referência, como relativo a esse absoluto, tudo é um grau de. É uma mentirazinha, uma mentirosona, é uma verdadezinha ou a verdade. Então, depende muito do nosso ponto de vista. Quanto desses pontos de vista que a gente está olhando? Se eu olhar o todo, ela é a verdade, ela existe. Agora, normalmente a gente está querendo defender uma verdade pautada apenas no nosso ponto de vista. O que é uma grande fonte de sofrimento, né? Uma grande fonte de ilusão, de pequenez, de ego, de vaidade, que no fundo, é apenas medo, insegurança, medo de não ser aceito, medo, como a gente falou há pouco. É o medo que me faz defender com unhas e dentes esse lado, e é o que a gente vê hoje na vida política, social, do país e de vários tantos países, a dicotomia, a polaridade, né? Ou a pessoa está depressiva ou ansiosa, ou ela é de direita ou ela é de esquerda, é certo ou errado, ela é a favor ou contra. Oscilando igual um pêndulo maluco, sem se dar conta de que, como no símbolo Yin Yang, do ponto de vista relativo, em toda verdade tem uma mentira, em toda mentira tem uma verdade. Eu só consigo ver a verdade quando eu olho a mentira e a verdade numa coisa só. Porque aí o todo o contraponto, eu consigo ver o todo. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.